dos 154 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma honra muito grande trabalhar nesse setor de divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é de hoje que a gente tem essa incumbência, né, de estudar, porque naturalmente se a gente tem essa incumbência é porque nós necessitamos mais. Porque quem estuda, quem tem que estudar é quem mais precisa, né, para poder se sustentar. Mas é uma grande responsabilidade também, porque não podemos errar, não podemos falar bobagem, né? Então, é uma grande responsabilidade de passar a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, de uma maneira íntegra, de uma maneira mais fácil de ser compreendido. Eu digo isso porque não faz muito tempo, eu me lembro que as missas, né, eram ainda feitas no latim. Então, a gente já tinha uma afinidade com a espiritualidade, mas não entendíamos nada, não sabíamos nada das mensagens de Jesus, né? Porque simplesmente aceitávamos, porque naturalmente já tivemos esse contato em outras encarnações. Então, ficava mais fácil, e a necessidade, o desejo de estar mais próximo. Mas o entendimento do que de Jesus e da sua mensagem, tampouco sabíamos, porque quando íamos à missa, que era a tradição, né, da família, ouvíamos em latim e ficava por isso mesmo, né? Aí, graças a Deus, né, tudo ao seu tempo. No final do século XIX, exatamente 15 de abril de 1864, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, né, como pseudônimo, codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo mais explicações pela razão, pelo raciocínio e pela reflexão. Esse livro foi o terceiro publicado. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Depois, os livros dos médios, em 1861. E o Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro da codificação, exatamente em 64. Vejam só, o movimento na época, né, em que no final do século XIX, com as religiões já não muito acreditadas, porque a inteligência da humanidade já estava mais evoluída, então os dogmas, aquelas instruções feitas para não se, de religiões, instruções essas que não eram para serem refletidas e sim aceitadas como eram e como são, né, ainda existe. Então, a humanidade já não estava mais aceitando isso. Então, os porquês começaram, devido à evolução intelectual, os porquês vieram, né? Nós já tínhamos uma condição melhor de entender. E aí, o que acontecia? Não era mais cabível as explicações que se dava de Deus, que aquele Deus injusto, aquele Deus que castiga. Então, a sociedade, principalmente os intelectuais, já não aceitavam mais e negavam tudo. Então, surgiu o quê? O materialismo. Surgiu o positivismo, que foi um movimento, né, uma linha da filosofia voltada para o que é real, é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu pego, né? E o mais importante não se faz mais a espiritualidade, não existe mais. Morreu, acabou. Por quê? Porque pela descrença que tinham de todas as explicações do além-túmulo que existia, que não aceitavam mais. Então, no final do século XIX, já no final, mais ou menos no meio, né, em 57 até 69, Kardec fez
toda a codificação da doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos, por quê? Foram vários espíritos em vários locais, em várias cidades, em vários países, com vários médios, a emitir instruções, explicações, para que fossem compiladas, para que fossem arrumadas, organizadas por Kardec, e daí fazer a doutrina dos espíritos, né? Que a gente sabe que não é a doutrina de um espírito, não é a doutrina de um ser, não existe local e não existe alguém que fez a doutrina, e sim os espíritos, né? E isso foi o início. E Baltazar tem até uma mensagem, né, que fala sobre isso, que ele diz assim, Baltazar é o nosso diretor da casa, né, daqui de Leon Denis. Não fosse ele ser dedicado, mesmo obstinado, na implantação de uma ideia, talvez a doutrina demorasse para ser compreendida por muitos homens. Então, era uma missão em que Kardec veio no meio acadêmico, com uma formação didática, com uma formação pedagógica, para que tivesse condições técnicas para reunir condições essas científicas, metodológicas, para que realmente todo esse estudo e essa colheita de informações da espiritualidade maior pudesse ser codificada, né? E a gente hoje tê-la para poder nos sustentar, na verdade, porque já não serviam mais aquelas explicações que eram dadas de uma forma ilusória, de uma forma imposta, sem explicação. E na obra de Leon Denis, na obra de Kardec, que é o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa, né, primeiro na introdução. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é excelente, porque ele faz uma visão da época, faz uma visão de como estava a sociedade, os antecedentes, né, que vieram até de Jesus, que foi Sócrates e Platão, que foram os primeiros a trazer a ideia de um Deus só e a moral cristã. Então, se vocês forem analisar, vocês vão ver que Sócrates dizia que todo ser humano possui uma alma e que esta alma, com a morte do corpo, não se acaba, e que falava de vida futura, falava de que todos nós possuímos as verdades, o que é certo, o que é errado, vinda de Deus. Foi o primeiro que falou no monoteísmo, no Deus único, Sócrates, da época do século IV a.C. E Sócrates, como Jesus, também não escreveu nada, né? Foi Platão, seu discípulo, que colocou, falando várias filosofia de Sócrates através de Platão, que veio acrescentar com o mundo das ideias, né? Tipo o plano espiritual. E aí é muito interessante a gente estudar um pouco Sócrates e Platão para poder ver que realmente todos foram os precursores do Espiritismo. Isso no século IV a.C. E qual é o objetivo, então, do Evangelho segundo o Espiritismo? Será que Kardec veio trazendo uma nova Bíblia? Uma nova cartilha? Por que isso? Não, Kardec não trouxe nenhuma nova Bíblia, nada. Veio explicar de uma forma mais clara, mais reflexiva, para que nós entendêssemos os ensinamentos de Jesus. Ele veio falar da moral cristã, né? Veio falar de como nós devemos ser para que alcancemos aos céus, né? Ou seja, a evolução maior. E Kardec, ele não veio, né? Os espíritos não veio discordando. Se a gente perceber, na parte moral de todas as religiões, elas são iguais.
Nenhuma religião prega o mal, nenhuma religião prega a imperfeição, nenhuma religião diz que morreu, acabou, né? Então, vocês percebam que na parte moral, então, é igual a todas as outras religiões, os preceitos. E então não veio modificar, ele veio, o Evangelho veio explicar melhor o que Jesus queria dizer através das parábolas, né? E nessas parábolas é que foram feitas com alegorias, né? E que se nós levarmos ao pé da letra, como levávamos antigamente, até hoje, ainda tem algumas doutrinas que levam ao pé da letra, o que está na Bíblia, o que Jesus falou, não teria uma compreensão racional, não tem uma compreensão com maiores reflexões, e aí nós não entendemos dessa forma, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e vários espíritos vêm explicando o que Jesus quis dizer através das suas parábolas, né? E, mais além dele falar do objetivo da obra, da autoridade da doutrina espírita, né, que veio através dos espíritos, e veio também falando de como nos dando o caminho das pedras para que nós possamos melhorar enquanto espíritos eternos que somos, né? E é bastante interessante essa introdução, porque se tem uma ideia generalizada de todos os objetivos, de toda a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo, que foi organizado de uma forma, primeiro da natureza, não veio de uma ordem cronológica, como a gente estuda no Novo Testamento. Ele veio juntando os aspectos, e é para a gente ter um entendimento melhor do que é. Então, o primeiro capítulo vem falar de não vim destruir a lei. Esse primeiro capítulo vem nos trazer as 3 revelações, né? Primeiro, Moisés, trazendo os mandamentos. Segundo, Jesus, que veio dizer que não veio destruir a lei, ele não veio modificar as leis de Deus, porque as leis de Moisés tinham as leis sociais, que eram necessárias para aquela época em que a humanidade não tinha uma noção de higiene, onde não tinha noção de saneamento, e não tinham noção ainda, nós não tínhamos noção ainda de relacionamento social. Então, impunha várias leis sociais para que a humanidade pudesse conviver. Mas tinham os 10 mandamentos em que Jesus veio confirmar as leis de Deus, que só foram os 10 mandamentos. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o Consolador prometido, que Jesus falava que viria depois, de acordo com a evolução da humanidade, para que pudesse entender. Imagina, algum tempo atrás e até hoje, não entendemos ainda, muitos ainda não têm a concepção da reencarnação, não concebe ainda a reencarnação. Imagine lá antes. Apesar que várias sociedades, várias religiões, principalmente do Egito, que foi o berço das sociedades ocidentais, já falavam da reencarnação, já era só com o nome de ressurreição. Mas a ideia de que se tinha que se volta ao corpo físico, não como o corpo que já se foi, que morreu, mas em outro corpo já se tinha essa ideia. Só que no Ocidente, com o advento da Igreja Católica, houve várias proibições e foram torcendo todos os valores e os entendimentos que as sociedades então tinham, porque foram impostos. E aqueles que não seguiam aquelas ideias, acontecia o quê?
era o enforcamento, era a fogueira, né? Então, a sociedade ocidental, na verdade, ela foi se imbuindo desses conceitos porque foi obrigado. Mas já no final do século XIX já não aceitavam mais. Por isso é que o momento de surgir a doutrina espírita, né, codificada, era o momento ideal. Através dos acadêmicos, através dos cientistas, é que veio de toda a sociedade parisiense, né, da época, os estudos, as experimentações, para que se realmente pudesse se firmar a doutrina espírita. Então, no segundo capítulo, percebe que Jesus veio dizendo sobre outros mundos, que ele diz, meu reino não é deste mundo. Ou seja, o planeta Terra, que na época, né, era só aquele localzinho ali lá do Oriente, não existia só aquilo. Jesus veio falando que o meu reino não é deste mundo, que existe o quê? A vida futura. No terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Veio aumentando a ideia de vários mundos, né, da pluralidade dos planetas. Ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Isso significa o quê? Que necessitamos da reencarnação. Então, os espíritos vieram explicando cada passo desse, colocando aqui no Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, tocando nos nossos corações, o que todas as aflições que passamos, elas vão acabar, vão passar, e que servem para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. O Cristo Consolador, que aí Jesus afirma que virá o Cristo Consolador, o Espírito de verdade, trazendo e ratificando várias informações e as mensagens do próprio Cristo. Então, o Cristo Consolador viria mais tarde. Qual é esse Cristo Consolador dentro dos ensinamentos de Jesus, que vem nos elucidar as ideias, que vem nos trazer uma luz maior, um entendimento maior? A doutrina espírita. Tudo no seu tempo. Depois vem as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, os que têm o coração puro, os que são pacíficos e mansos, os misericordiosos. Isso Jesus dizendo que todas essas virtudes nos levarão a uma condição melhor espiritual. E ele diz o maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Veja, às vezes, né, é mais difícil amar o próximo como a si mesmo, porque até que ponto a gente se ama? Até que ponto a gente quer o nosso bem? Até que ponto as coisas que nós fazemos nos prejudicam ainda? Será que nós nos amamos de verdade? Então, são duas dificuldades. Amar a si mesmo, para que nós possamos amar o outro. Se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o outro? Se a gente ainda faz maldade conosco mesmo, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, como nós vamos chegar a amar o outro? Então, perceba que como ele colocou o primeiro mandamento, é crucial. Buscar primeiro a nos amar, a gostar de nós mesmos. Temos uma visão crítica, porque a visão crítica que vai nos levar a um aperfeiçoamento. Se eu não sei o que está de errado comigo, eu vou acontecendo de uma maneira impensada. Agora, se eu faço uma reflexão íntima do que eu sou, do que eu preciso melhorar, o que está me fazendo mal, o que me faz, as minhas atitudes me fazem mal, que prejudicam o meu organismo, o meu corpo que é emprestado,
O que eu estou fazendo que eu não posso melhorar? Às vezes a gente nem sabe, né, gente? A gente só vai atropelando as coisas e nem sabemos o que nos faz mal. Como é que a gente vai amar o outro? Se a gente não está nem se amando de verdade. Porque quando a gente ama, a gente quer o quê? O bem. Né? O bem para nós, o bem para os outros. Amar os vossos inimigos, o outro capítulo. Aí ficou mais difícil ainda. Se a gente não consegue ainda se amar perfeitamente, amar o outro. Amar o inimigo, aquele que nos perturba, que nos faz mal, que nos magoa, fica mais difícil ainda. Mas Jesus está falando aqui que a gente tem que exercitar, através das nossas reencarnações, em que nós vamos encontrar o nosso, né, inimigo, entre aspas, para que a gente possa acertar e amá-lo. Aí vem aonde? Na família, porque os laços consanguíneos são os laços fortes, que você até pode brigar com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, mas não gosta que ninguém fale mal. Não é verdade? Então isso já tem uma afetividade aí. Então vejam como os laços consanguíneos nos ajudam a entender melhor essa relação. É por isso que a maioria das famílias, né, eu costumo dizer que é um saco de gatos, né? Todo mundo ali se arranhando. Mas se arranhando até chegar e fazer os seus carinhos, né? Como os gatos fazem também os seus carinhos, como é que os gatos tratam bem o outro, né? O outro companheiro ali. Eu posso dizer que eu tenho 2, então eu vejo como eles se amam de verdade. Mas brigam, mas se amam também. Estão sempre fazendo carinho no outro, sente falta do outro, né? Então existe essa sensibilidade. Depois Jesus Kardec veio colocando o que Jesus lhe falou com relação a servir o próximo, a caridade. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ou seja, a caridade sem querer nada em troca. Isso é o exercício do amor. Se a gente faz a caridade, não aquela caridade, vou dar isso aqui para parar de me perturbar, não. Se a gente dispõe de um tempo nosso de vida neste planeta para servir alguém, nós estamos exercitando. Muitas vezes a gente vai forçado. Queria ficar em casa, queria ir para a praia. Mas é um compromisso. É o exercício do amar o próximo, é a caridade. Percebam que todos os passos, todas as dicas, Jesus está nos dando. Será que nós estamos aproveitando? Honrai vosso pai e vossa mãe. No outro dia, eu vi um comentário numa palestra, em que a pessoa chamou atenção. Gente, seja qualquer pai, qualquer mãe, por mais equivocados que tenham sido, mas eles nos deram a oportunidade da reencarnação. Só isso é para ser honrado. Que quantos não querem filhos, quantos não estão dando a oportunidade de um espírito renascer? E como é importante a reencarnação para nosso aperfeiçoamento? Quantos espíritos estão na erraticidade querendo reencarnar e não estão encontrando o campo? Porque, lógico, que hoje em dia ninguém, né, as pessoas estão querendo no máximo um filho, 2, lá já não se... Então, quantos espíritos estão necessitando de reencarnar e não estão tendo? Quer dizer, a oportunidade que foi nos dada através do pai e da mãe de nascer é tudo. Por mais que eles não tenham nos acompanhado, por mais que eles não tenham nos dado o amor necessário, o carinho, mas só é para honrar e é para cuidar. E continua dizendo, fora da caridade não há salvação. Não adianta ficarmos nos templos, nos centros, nas igrejas, orando, nos isolando de uma sociedade, nos isolando, na verdade, dos problemas, se nós não fazemos nada para melhorar. Não fazemos nada na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Se nós não nos doamos para
ajudar aquele que necessita mais do que nós. Então não tem salvação. A salvação é essa. É a prática da caridade para amarmos o próximo. E quando a gente ama o próximo, a gente acaba amando o inimigo também, porque é natural, é um amor natural que vem. Você nem percebe que aquele é seu inimigo. Espírito evoluído não percebe nada disso. Porque não se ofende, né? Não tem ofensa. Compreende. A compreensão é a base de todos o perdão, de todos os perdões. Se nós compreendemos aquele ser que está praticando aquela ação contra nós ou contra outro, ou lá que seja, mas porque existe ali nele ainda aquela necessidade, existe nele ainda aquele sentimento, né, que está prejudicando primeiramente a ele mesmo. Quando a gente começa a compreender, a gente até deixa de ter ira, de ter raiva, de dizer, vamos orar por ele, né, para ver se ele melhora. Não se pode servir a Deus e a mamão. Aqui Jesus quis nos dizer o quê? Da necessidade de priorizarmos o que é espiritual. Que o material, ele é consequência. E ele é um instrumento para que nós possamos também, sabe, fazer bom uso para evoluirmos. Porque a matéria também tem que evoluir, não só o espírito. Sede perfeitos. Como nós vamos ser perfeitos? De que maneira possamos nós ser perfeitos? Gente, aí é que Jesus vem nos mostrar mesmo como a gente tem que ser. O que é ser do bem? O que é o bem? O que é o mal? Porque, na verdade, isso ainda é relativo para a gente. Às vezes eu posso estar achando que aquilo é um bem e para outras pessoas não está certo, está errado, né? Porque a gente não tem a perfeição ainda. Então, dentro das nossas concepções, podemos até pensar das melhores intenções, mas às vezes prejudicamos o outro. E não é da nossa intenção. Então, Jesus vem nos mostrar as características da perfeição. O que é o homem do bem? O que são bons espíritas? E vem falando do nosso dever, da virtude e de muito mais. Como nós temos que absorver esses conceitos para poder agir. Porque não adianta só saber, né, compreender e não modificarmos a nossa atitude. Mas eu tenho certeza de que a compreensão e o conhecimento vai nos modificando automaticamente, sem forçarmos muito. É uma coisa que vem natural. É só a gente analisar de como nós éramos e do que nós somos hoje. Já houve uma mudança para melhor. Imagine depois, com várias encarnações, não é mesmo? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quer dizer, a falta de você seguir as oportunidades que nos são dadas. Quantas oportunidades nos são colocadas e a gente, por acomodação, ou por rebeldia, ou não queremos seguir. Quantas oportunidades de fazermos a caridade e a gente até finge que não houve, né? Para podermos, ainda temos esse egoísmo. Então, precisamos nos forçar e seguir. A fé transporta a montanha, quer dizer, a condição da fé modificando. Os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas, nos chamando a atenção de que nós precisamos usar a reflexão, o raciocínio, o intelecto, o que é de bom senso, e confrontar com o que Jesus nos disse, porque existem os falsos profetas, né? E os falsos cristãos, que falam muitas vezes em nome, a história mesmo está dizendo, e atualmente a gente vê outros aí também falando em nome de Cristo, em nome de Deus, e tantas bobagens que são colocadas que o nosso bom senso não aceita de jeito nenhum. Não separeis o que Deus juntou, nos chamando a atenção, não é para o casamento dos homens. Muitas vezes, né,
pessoal confunde. Não é o casamento institucional dos homens. É dizendo que quando você tem a afetividade, mesmo, você tem amor ao outro, nada vai separar. Seja em qualquer relação, em relação de casamento, em relação de irmão, em relação qualquer outra relação, qualquer outro parentesco ou não, de amizade. Quando existe o amor, a afinidade, nada vai separar. Independente de religião, independente de sexo, independente de nível social, não vai separar. E não como foi levado, né, a interpretação, porque a gente vai interpretar de acordo com o que nós conhecemos. Nada mais além. A estranha moral, exatamente isso. Quantas coisas que estão nas parábolas de Jesus que a gente estranha, mas como é que Jesus falou que odiar o pai e a mãe se depois ele disse que tem que honrar? Como é que, então, é para que a gente entenda e raciocine realmente o que Jesus quis falar e não ao pé da letra. A questão também de nosso conhecimento, tudo que nós conhecemos, não segregar, guardar para a gente, passar para todo mundo. Buscais e achareis, não é ficar de braços cruzados, só orando, Senhor, Senhor, que vai cair do céu. Nós temos que procurar melhorar, nós temos que procurar, como se diz, ir atrás e não ficar de braços cruzados. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Ou seja, falando na mediunidade, pedi e obterei, que nós podemos pedir e nós vamos obter, porque nós não estamos sozinhos, que nós somos filhos de Deus e vamos receber. Olhai os lírios do campo, não lembram dessa passagem? E assim, gente, depois vem uma coletânea de preces, para quem ainda não está à vontade para fazer a prece, e mostrando que a prece verdadeira não é aquela prece decorada, é aquela prece que vem do coração, que vem do nosso sentimento, e que todos nós podemos fazer essa prece. Através do fluido vital, todos, a espiritualidade maior, Deus e a Jesus nos ouve, porque existe essa condição provada cientificamente. Então, que possamos fazer as nossas preces, melhorando a nossa condição enquanto espíritos eternos que somos, e pegar o Evangelho mesmo, estudar sempre, fazer o culto no lar com o Evangelho é muito bom, porque além de você refletir, você está fazendo no seu lar, na sua família, dando aquela condição para que a espiritualidade maior possa se instalar no seu lar, possa te ajudar, os guias de cada lar, os nossos guias estarem em condição de nos auxiliar. Depende de nós, depende do nosso equilíbrio, depende do nosso pensamento, das nossas intenções. E quando a gente estiver mesmo na aflição, mais necessário se faz pegar o Evangelho, ler, respirar e nos colocarmos mais numa condição de receber, né? Mas não só receber, mas também doar, que como Jesus nos falou, fora da caridade não há salvação. Então, saibamos nós valorizar essa obra maravilhosa que Kardec codificou dos espíritos de verdade, né? Como Jesus falou, espíritos de verdade, espíritos mesmo que vieram e que estão aqui nos auxiliando, nos informando, nos inspirando, nos intuindo, para que a gente possa ter uma caminhada melhor nessa encarnação do que as outras que já passamos. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco nos nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Nosso agradecimento a Mara pelo estudo.